país está saindo de uma crise econômica, mas permanece numa crise política. Eu gostaria que você falasse, diante de tudo isso, quais são as perspectivas do seu setor de farmácia agora neste ano de 2018? Bom, eu atuo num segmento de varejo farmacêutico, que é um segmento que nos últimos 5 anos praticamente não teve crise. Assim como o alimento, o medicamento é um item quase básico para a população, né? Alguns outros aspectos também que contribuem bastante para o nosso segmento é o envelhecimento da população, que faz com que a população acabe consumindo mais medicamento ao longo do tempo, né? Então, assim, do ponto de vista macro, o que eu tenho percebido, há uma retomada, principalmente da indústria. Os indicadores são muito positivos que nós temos visto aí nos últimos meses, né? Então, eu acredito que 2018 começou de uma forma muito boa. Janeiro e fevereiro foram números muito bons. E acredito que a gente vai ter um ano 2018, apesar de Copa do Mundo, apesar de eleições, que de certa forma para um pouco a economia, mas vai ser um ano muito positivo para a gente. Entendi. Como eu falei para você, a crise política ela ainda permanece. É possível traçar caminhos com segurança para o futuro diante de uma instabilidade política que o país passa? Esse é um tema muito delicado ultimamente, né? A gente está diante aí dos fake news, né, que faz com que o ambiente político, que já é conturbado, fique mais conturbado ainda, né? Tivemos recentemente o evento lá das eleições dos Estados Unidos, que a Hillary praticamente perdeu por conta dos fake news, né? Então é um tema muito atual, né? Combater os fake news hoje no Brasil, e acredito que o principal desafio para as próximas eleições vai ser combater os fake news, né? Nós vimos hoje a palestra aqui do João Amoedo, do Partido Novo, com brilhantes ideias, mas de certa forma é novo, mas está num ambiente ainda totalmente ultrapassado em termos de política, né? Então é um grande desafio fazer uma mudança nesse ambiente. Então acredito que as ideias são boas, mas a implementação é bem difícil. Entendi. Ontem, Paulo, o Banco Central ele anunciou a nova queda da Selic, o Copom. Quais são as suas expectativas diante disso? Ontem caiu para 6,5, né? Estava até lendo hoje que é a taxa de juros, a menor taxa de juros desde 1996. Nós estamos falando aí de 22 anos praticamente, com a menor taxa de juros. Isso é um grande incentivo para a economia, né? O outro desafio agora é ter uma Selic de 6,5 e uma taxa de cartão de crédito de 12% ao mês, né? Então é um desafio ainda fazer alguns ajustes na economia para que o Brasil todo, né, a economia toda sinta esse reflexo da queda da taxa de juros. Mas não tem a menor dúvida, para empresas que trabalham de uma certa forma com capital de banco, é um grande incentivo a novos investimentos, né? Então, e a própria eleição agora do próximo presidente pode dar sustentabilidade para que essa taxa se mantenha de uma forma perene nos próximos anos, para que ela não vá para 15%, 20% nos próximos anos, né? Então, isso é muito importante para que a gente tenha visão de longo prazo. No Brasil é muito comum a gente fazer investimento hoje pensando em 1, 2 anos. Países desenvolvidos a gente tem investimentos para retorno em 10, 20 anos, porque tem visibilidade de taxa de juros, retorno do capital, isso que a gente está precisando no Brasil, né? O que você espera do próximo presidente da República, do Congresso Nacional? Bom, um tema que me interessa muito é a questão da educação. A educação é um tema que eu tenho até debatido bastante quando eu tenho oportunidade de falar com algum candidato, porque o Brasil hoje a gente tem escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Como é que a gente põe tudo isso junto e tem uma equação melhor para a gente trabalhar, né? Crianças e adolescentes, 52% considerados analfabetos. 4% do PIB para a educação e 16% para a previdência. Então a gente está investindo mais nos velhos do que nas crianças, né? Então é um tema que me interessa muito, até como empresário, formar melhores cidadãos, né? Educar melhor as pessoas para que elas cheguem melhor preparadas do ponto de vista educacional básico para o mercado de trabalho. Então a educação para mim é um tema extremamente importante.